Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez, aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estaremos estudando a lição de número 4, na lição para jovens, curando o filho de um oficial. Quero pedir para você subscreva no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem que introduz o tema que nós estamos estudando e também, se você quiser, pode baixar os slides. Se você gostou, não te custa nada. Também no final da lição, no final dessa leitura diária, nós temos as 5 reflexões que nós sempre comentamos ali alguma coisa da lição e que possa ser de bom proveito para a sua vida espiritual e também para a sua aula de domingo. Deus te abençoe e vamos lá para segunda-feira, Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Jesus socorre a filha da mulher cananeia. Tiro e Sidom estavam localizados na Fenícia, atualmente a cidade do Líbano, ao norte da Galiléia. Desde os dias de Pompeu, em 64 a.C., a Fenícia estava anexada à Síria. Sidom estava a aproximadamente 32 quilômetros de Beirute, capital do Líbano. Tiro era muito famosa na antiguidade, pois os fenícios dominavam o mundo da navegação. Os reis de Tiro no passado, eles haviam feito uma aliança com Davi e Salomão, em que enviariam madeira e mão de obra especializada para a construção do templo. Em contrapartida, Salomão enviaria para o rei Tiro e seus sucessores mantimentos e cereais que a população de Tiro precisava. As consequências desse acordo foram catastróficas para Israel, pois Etibaal, sucessor de Irão, fez essa aliança com Israel através do casamento da sua filha com o rei Acabe. Jezabel introduziu o culto a Baal entre os israelitas, o que levou isso à ira divina e desembocou então nos cativeiros assírio e babilônicos. E aquela mulher cananeia vinha dessa descendência histórica daqueles povos que trouxeram tanto sofrimento para o povo de Israel. Então nós vemos aqui no capítulo 15, a partir do versículo 21 do Evangelho de Mateus, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela diz assim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha da mulher cananeia estava endemoniada e precisava de ser liberta. E ela foi, então, em busca de Jesus. Mas Jesus não respondeu nada a ela. Respondeu apenas com um silêncio. E era também como Jesus estivesse dizendo para aquela mulher que não havia chegado a hora de atender ela. Não estava no momento de atender os gentios naquela hora. Não estava nos planos de Deus, naquele momento, atender ao pedido dos gentios, porque Jesus teria vindo para os filhos de Israel. Como diz João, capítulo 1, e o versículo 10, a partir do versículo 10, diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então Jesus veio para o povo de Israel e Israel então não recebeu. Mas a partir desse momento aqui,
é que Jesus vai começar a dar, é que Jesus dá atenção aos gentios, então começa o tempo da graça. Nesse momento, quando Jesus então tem compaixão desta mulher e veja que ele vai atender a mulher. Jesus disse para a mulher: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora, o que faríamos se algum de nós tivesse recebido essa resposta de Deus? Será que deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? Será que ficaríamos aborrecidos com Deus por sermos comparados com cachorros, com cães, e voltaríamos para casa com o orgulho ferido? Então nós temos aqui pelo menos 7 lições que nós podemos aprender nesse texto que esta mulher nos dá. Esta mulher estava aflita, estava desesperada devido à enfermidade de sua filha. Ela desejava ardentemente que a sua filha fosse liberta daquele demônio. Quando o problema bate à nossa porta, seja qual for a origem, nós ficamos ansiosos para que aquele problema nosso seja resolvido. Então nós vamos em busca de quem pode resolver o nosso problema. Se os homens não podem resolver os nossos problemas, então nós vamos buscar Jesus Cristo, que tem a solução para os nossos problemas. Então essa mulher nos ensina que nós devemos buscar a Jesus. Na segunda lição, Jesus não dá a ela a palavra. Às vezes, por estarmos com um problema, não conseguimos escutar a voz de Deus e nos parece que Deus, até parece que Deus nos abandonou e está distante de nós, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Na verdade, Deus permite os problemas para que nós possamos crescer na graça, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos ficar mais sólidos na fé e nos aprimorar como pessoas, como filhos de Deus. Nós aprendemos aqui muitas lições diante dos desafios que nós passamos na vida. Então, esta mulher nos ensina que nós devemos, mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo nós, nas nossas orações, sentimos que Deus não nos está ouvindo, devemos permanecer insistindo, porque na terceira lição, não devemos ter vergonha de expor os nossos problemas, e principalmente de pedir ajuda, de pedir socorro, quando as coisas fogem do nosso controle. Isto é comunhão com Deus, isto é oração verdadeira, quando você expõe para Deus os detalhes dos problemas que você está enfrentando. Então não tenha vergonha de falar com Deus o problema que você está passando. Se você tem raiva, se você tem ódio, se você tem amargura, se você tem ressentimento, se você tem medo, não importa, conte isso para Jesus e ele vai te ajudar a você superar esse problema. Esta mulher gritou, buscou, falou, foi atrás da solução. Ela se expôs ao extremo, tudo em prol da sua filha, para que a solução viesse para o seu problema. A quarta lição que ela nos dá, Jesus diz para ela que ele havia sido enviado para os judeus e não para ela, que eles eram fenícios, ou seja, aqui ela não foi. Às vezes nós somos provados diante das circunstâncias que passamos. Aquela mulher estava sendo provada e ela passou pela prova. Será que nós, na hora das provas, nós passamos? Porque Deus nos submete às provas para depois nos abençoar. Se nós não formos aprovados diante das provas que Deus nos concede, jamais receberemos as bênçãos de Deus. Então a lição que ela nos dá é permanecermos pedindo
é permanecermos na presença de Deus e passar pelas provas do Senhor. A mulher veio, adorou Jesus de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Então, diante da provação, esta mulher adorou Jesus. Ela se prostrou diante de Jesus, se humilhou diante de Jesus Cristo para receber esse milagre, para receber a sua bênção. Nós também, nós devemos assim fazer. É diante dos problemas que nós devemos adorar ainda mais o Senhor, passar as necessidades, passar as provas, passar as crises, mas adorando a Deus, glorificando a Deus, buscando a presença do Senhor, até que o nosso problema seja solucionado. Na sexta lição, esta mulher, Jesus fala que não é certo pegar o pão dos filhos e lançar aos cães. Jesus estava dizendo com esta frase que os judeus deveriam se alimentar primeiro para depois poderem dar de comer aos estrangeiros. Mas esta mulher não se importou. Ela disse: não tem importância, Senhor, porque os cachorrinhos comem aquilo que cai da mesa dos seus senhores. Comem os farelos, os restos, o que cair, os cachorrinhos comem. Não tem importância, pode dar para os filhos e eu como as migalhas. O que eu preciso é ver a minha filha liberta daqueles demônios. A sétima lição que esta mulher nos dá é a insistência, a perseverança, se produziu fé nela. Então respondeu Jesus à mulher e disse: grande é a tua fé, seja isto feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou liberta, ficou sã, e aqueles demônios não mais incomodavam aquele lar. Então vamos insistir com o Senhor, e o Senhor nos dará a vitória, nos dará o milagre que nós necessitamos. Marcos capítulo 9, versículos 14 a 27. Marcos capítulo 9, versículos 14 a 27. E aqui nós vamos ver, então, o milagre, o jovem lunático. Né? Então, Jesus atende o filho de um homem que estava desesperado. O versículo 14 diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com os discípulos de Jesus. Jesus estava descendo do monte da transfiguração. Veja que o último versículo, veja que o contexto aqui no capítulo 9, fala da transfiguração. E já em seguida, quando Jesus desce do monte da transfiguração, vem aqui se dar com esse problema aqui. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam expulsar. Então Jesus responde: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? E mandou que trouxesse o menino. Então veja aqui que os discípulos estavam surpresos por terem sido incapazes de expulsar o demônio daquele menino. A pergunta dos discípulos foi essa: por que nós não podemos expulsar esses demônios? Sugere que eles não poderiam ver qualquer motivo para o fracasso. Jesus então respondeu: por causa da vossa pouca fé, vocês não conseguem expulsar esse demônio.
Porque para expulsar demônios é necessário uma vida de jejum e oração, o que era a causa da aflição do menino. Os evangelhos registram sintomas horríveis que estava no menino. Convulsões graves, espumava pela boca, rangia os dentes, uma rigidez em todo o corpo em geral. Devido àqueles ataques repentinos, muitas vezes ele era lançado no fogo e até na água. Outro sintoma que ele tinha era a surdez e a mudez. No entanto, nada é difícil para Jesus. Não importa o qual poderoso o demônio seja ou pareça ser, Jesus é mais poderoso. Depois de repreender a geração incrédula, uma geração perversa, incluindo os escribas e fariseus que estavam ali, Jesus também repreendeu o demônio, dizendo para afastar daquele menino. O demônio então obedeceu a ordem de Jesus e não voltou a entrar. Por quê? Porque reconheceu a autoridade do nome de Jesus. Então, na autoridade do nome de Jesus, você também pode expulsar demônios, você também pode orar pelos enfermos, você também pode fazer milagres na autoridade do nome de Jesus Cristo. Este milagre ensina que é preciso o poder da fé para superar, para vencer o inimigo de nossas almas. Marcos capítulo 5, versículo 21 é a leitura de quarta-feira, 21 até o 43. Marcos capítulo 5, versículos 21 até o 43, aqui trata-se de Jairo. Jesus traz à vida a filha de Jairo. Então, Jairo, ao encontrar Jesus, ele se ajoelhou e o adorou. Então, Jesus passava aqui outra vez num barco para o outro lado e ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, ou seja, Jairo era um dos principais da sinagoga, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou está doente, ou está enferma. Rogo-te que venhas e lhes ponha as mãos para que ela sare, para que ela viva. Enquanto ele suplicava pela vida da sua filha, apareceram então os principais da sinagoga e trouxeram uma notícia ainda pior para Jairo. Eles disseram, Marcos 5:35 diz assim: sua filha já está morta, estando ele ainda falando. Então chegaram com essa notícia: a tua filha está morta. Para que você fica aí enfadando o mestre, pedindo para que ele venha curar ela da doença, se ela já morreu? Às vezes, as situações desesperadoras nos fazem gemer diante de Deus, nos faz orar, nos faz buscar a presença de Deus. Mas enquanto nós estamos ali buscando a presença de Deus, parece que os problemas ainda vêm piorar na nossa vida. Então, porque nessa busca aconteceu uma notícia pior ainda para Jairo. A sua filha já estava morta. Mas Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, ele sempre tem notícias melhores para nós, ele tem conforto para nós. E Jesus então olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. O que nós precisamos então é crer em Jesus, não importa a situação, não importa as circunstâncias, não importa os problemas, o que nós precisamos é crer em Jesus Cristo. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Se Jairo desse crédito às palavras da sua família, se Jairo desse crédito aos seus amigos, eles não haviam alcançado aquele milagre. Teria deixado lá Jesus e voltado para sua casa. O texto de Mateus 9:23 diz que
as pessoas já estavam na casa de Jairo, com os músicos lá tocando, muita gente chorando, havia um grande alvoroço. Jesus chegando àquela casa, a casa daquele chefe de família, já viu ali os instrumentistas e o povo em alvoroço. As choradeiras já haviam sido contratadas, ou as carpideiras, conforme Jeremias 9, 17 e 18. Também estavam ali os músicos tocando e as mulheres que choravam os funerais, porque Jairo tinha condições para contratar essas pessoas. A família de Jairo tinha condições para isso, e foi isso que eles fizeram. Estavam já fazendo o velório da menina quando Jesus chega no recinto. E Jesus então disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E as pessoas riram de Jesus. Diante de problemas tão difíceis, quando nós expressamos a nossa fé, quando nós demonstramos a nossa fé, quantas pessoas riem-se de nós. Ah, você, isso é muito difícil, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Mas ele, Jairo, recebeu a boa instrução de Jesus: crê somente. E ele creu, ele acreditou no Mestre e ele não se decepcionou. Quando nós cremos em Jesus, quando nós depositamos os nossos problemas, confiamos em Jesus para que os nossos problemas sejam solucionados, nós não nos decepcionamos com ele. Jesus afirma que a filha de Jairo estava apenas dormindo e todos riam, todos zombavam, eles não creram. E veja aí, Mateus 5,41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. A menina reviveu, andava entre eles e todos ficaram maravilhados. Todos ficaram também assombrados. Todos ficaram admirados. E eu creio que muitos glorificaram a Deus por causa deste tão glorioso milagre na filha de Jairo. Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Lucas 7, 11 a 17, nós temos aqui: Jesus devolve a vida ao filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim. Então, aqui é a história da viúva de Naim. Ela ficou conhecida na Bíblia e também essa cidade ficou muito conhecida, porque Jesus ressuscitou o seu filho. Diz assim: aconteceu pouco depois ir ela à cidade chamada Naim, e com ele, Jesus, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então a história dessa viúva ficou conhecida. O milagre envolvendo a ressurreição do filho da viúva de Naim é um dos milagres mais emblemáticos de todo o ministério terreno de Jesus. Esse milagre aconteceu logo após Jesus ter curado o servo de um centurião. É interessante notar a progressão na intensidade desses fatos. O servo do centurião estava à beira da morte, enquanto que o filho da viúva de Naim já estava morto. No primeiro caso, Jesus revelou seu poder sobre uma grave doença, mas no segundo, Jesus revelou o seu poder sobre a morte. Nada se sabe sobre a identidade desta mulher.
A Bíblia apenas revela que depois de chorar a morte de seu marido, ou seja, ela era viúva, já havia perdido o marido, agora estava perdendo também, ou seja, já havia perdido o filho já estava morto. A viúva de Naim tinha um único filho, que era esse, mas já estava morto. Isso significa que ela tinha ficado completamente desamparada. Por mais que ela tivesse amigos, por mais que ela tivesse parentes, o que restava de sua família era aquele filho. Mas o filho estava morto. A morte de seu único filho significava sua plena desesperança. O filho era a sua única fonte de sustento na velhice e proteção. Era aquele filho que ia sustentar ela quando ela tivesse já de idade e não pudesse mais trabalhar. Era aquele filho que protegia ela. E agora, seu filho estava morto. Sua única chance de dar continuidade também à linhagem da sua família era também aquele filho. A Bíblia diz que aquela viúva vivia em Naim. E já dizemos, Naim, uma cidade que não aparecia, era uma pequena aldeia. Mas essa cidade ficou importante, porque hoje nós continuamos a falar nessa cidade. Apesar de ser uma cidade pequena, mas por quê? Porque Jesus curou ali o filho da viúva de Naim. Onde Jesus entra, onde Jesus vai, o que Jesus faz para uma cidade fica marcado, porque Jesus é maravilhoso. Deixe Jesus entrar na sua vida e a sua vida com certeza vai ficar marcada para sempre, porque Jesus está com você. Naim estava mais para uma pequena aldeia do que para uma cidade. Em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada essa cidade é mencionada. Naim ficava localizada próxima à margem do sul da Galiléia, a certa distância de Samaria. Acredita-se que a aldeia estivesse cerca de 10 quilômetros sudeste de Nazaré e a 40 quilômetros de Cafarnaum. Essa localização coloca Naum entre o Monte Tabor ao norte e ao Monte Gilboa a sudeste. A viúva de Naim não chorava a morte de seus filhos, do seu filho sozinha, não. Uma grande multidão da cidade compartilhava da sua dor e chorava com ela. Normalmente a mãe caminhava na frente do cortejo, enquanto homens jovens carregavam o esquife com o corpo do morto. Logo atrás vinha uma multidão que incluía pranteadores e flautistas. Além disso, se um grupo de pessoas cruzasse com o funeral no caminho, por respeito a essas pessoas, eles deveriam acompanhar o cortejo até o lugar do sepultamento. Foi justamente quando o cortejo fúnebre estava saindo da cidade que Jesus se aproximou de Naim. Mas em vez de se posicionar entre as pessoas do cortejo para honrar o costume de acompanhar o sepultamento do morto, Jesus se dirigiu diretamente à viúva da cidade de Naim. Então Jesus entrou em Naim e mudou a história daquela cidade. Quando Jesus entrar na sua vida, com certeza, a sua história vai ser mudada. Então deixe Jesus entrar. Jesus entrando, a sua história vai ser outra, porque nós vemos assim em várias partes da Bíblia Sagrada, onde Jesus entra, tudo muda. A Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por aquela mulher, ou seja, ele teve compaixão daquela mulher. Isso significa que ele ficou profundamente comovido pela situação que a viúva estava enfrentando. Ele entendia a dor daquela mulher, ele teve compaixão dela. Então Jesus disse à viúva: não chore mais. Aos olhos humanos, essas palavras não fazem qualquer sentido.
Era inconcebível que uma mãe viúva que acabara de perder seu único filho parasse de chorar. A única forma disso acontecer é se a razão de suas lágrimas fosse eliminada. Nesse caso, a razão era a morte. Então, a morte teria que ser revertida em vida. Mas quem seria capaz de reverter a morte em vida? Tão logo Jesus tocou na maca, tocou o esquife, onde o cadáver estava, e disse ao filho da viúva de Naim: Jovem, eu lhe digo, levanta-te. Imediatamente o filho da viúva se assentou e começou a falar. A ressurreição do filho da viúva de Naim causou grande temor em todos aqueles que estavam ali, porque aquele jovem que já estava sendo levado para ser enterrado, no meio do caminho ele ressuscita, ele levanta. Então as pessoas começaram a glorificar a Deus e a dizer que um grande profeta havia sido enviado entre eles. Essas pessoas acertaram em glorificar a Deus diante daquele tão maravilhoso, aquele tão extraordinário milagre, pois somente Jesus pode levantar alguém dos mortos. Somente Jesus pode fazer esse milagre. Eles acertaram em identificar que Jesus havia sido enviado. E não só como o profeta de Deus, Jesus era o próprio Deus ali com eles. Mateus capítulo 24, versículo 43. Mateus 24 e o versículo de número 43. Jesus fala sobre o cuidado do pai de família. 24, 43 diz assim: Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus chama aqui essa atenção, ele diz sobre o pai de família, falando aqui sobre a vigilância. Jesus chama a atenção o pai de família que protege a casa, que cuida da família, que cuida do bem-estar da família, que vigia e que guarda o seu lar. E nós vamos falar sobre isso. Paulo ensina que o pai cristão deve ter a mesma paternidade de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus, o nosso Pai, cuida da família dele. A família de Deus é a igreja. E Jesus cuida da sua igreja, cuida da família. Então, os pais devem assim também cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar do seu lar, cuidar da sua família. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A personalidade da criança é delicada e os pais podem abusar de sua autoridade usando ironia, ridicularizando a criança. O excesso ou a ausência da autoridade provoca a ira nos filhos. O excesso ou ausência também de autoridade leva os filhos também ao desânimo. Cada criança é uma pessoa peculiar, é uma pessoa diferente que precisa ser respeitada nas suas individualidades. Os pais podem provocar a ira dos filhos, sabe quando? Por exemplo, por excesso de proteção. Quando ele começa a proteger demais a criança, também por favoritismo, quando se quer mais um do que o outro, vai causar ira, por desestímulo,
Não, ou seja, é quando os filhos querem agradar os pais, mas não conseguem agradar os seus pais porque não têm atenção dos pais. Por não reconhecer a diferença dos filhos, aí vai faltar, quando falta o diálogo também. Veja que diálogo tinha Davi e Absalão. Veja o que aconteceu. Por meio de palavras ásperas e agressão física, por falta de consistência na vida e na disciplina, os pais devem ser exemplo para os seus filhos. Os filhos devem ver o seu pai, os seus pais, o comportamento, o caráter dos pais, como se eles estivessem olhando para um espelho. Os pais devem cuidar da vida física dos filhos, da vida emocional dos filhos. A palavra criar significa nutrir, alimentar. As crianças precisam de segurança, limites, amor, precisam de encorajamento. Os filhos precisam não apenas de roupa, remédio, teto, educação, mas eles precisam de afeto, eles precisam de amor, eles precisam de motivação, eles precisam de atenção, eles precisam de carinho, eles precisam de respeito. Os pais precisam treinar os filhos através da disciplina. A palavra disciplina vem do termo paideia, treinamento por disciplina. Disciplina por meio de regras e normas, e se for necessário, até castigo. Mas as crianças, os filhos, devem ter disciplina, devem discipliná-los para que eles possam aprender a viver, para que eles possam aprender a viver o verdadeiro sentido da vida. Só pode disciplinar, fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Que direito tem um pai de disciplinar um filho se ele mesmo está precisando ser disciplinado? Então, mude a sua vida para você mudar a vida da sua família. Mude você primeiro. E você mudando, você vai ver que a sua família também vai obedecer o seu caráter. Os seus filhos vão ver que você mudou e ele vai mudar junto com você. Os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. Não é a palavra de Deus, não. A palavra de Deus também. Mas aqui, a palavra de admoestação nortésia, educação verbal, conversar com o filho, educar por meio de palavra falada. É advertir o filho, estimular quando precisar, advertir quando ele fizer coisas erradas, mas falando, conversando com o filho. Não é só vara, não é só mandar embora. Muitos pais mandam os filhos embora. Enfim, a violência contra a criança, o que está muito acontecendo, porque não há educação, não conversa-se com os filhos. Educar por meio da palavra falada é advertir, é estimular. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Os pais é que é responsável. Não é a igreja, não é o pastor, não é a escola dominical. Não, é os pais ensinando em casa os filhos a ler a Bíblia, ensinando os filhos a orar, ensinando os filhos a ter um bom caráter, a ter educação, a respeitar as outras pessoas. Isso é em casa, se ensina em casa. A expressão no Senhor revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não é a escola, não é a igreja, mas é os próprios pais. Agora, por trás disso, aí o Senhor ajuda, o Senhor abençoa, o Senhor está sempre ali ajudando, Ele é o mestre, Ele é quem vai administrar essa disciplina, Ele é quem vai te orientar a disciplinar o seu filho conforme é preciso. A preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos lhe submetam, mas que cheguem a conhecer o Senhor e a obedecer. Porque se os seus filhos obedecerem a Deus, tiverem temor de Deus, forem criados na palavra de Deus, respeitando o Senhor, indo à igreja,
orando, estudando a palavra de Deus, com certeza ele vai se submeter aos pais, obedecer os pais e fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 15 a 17, aqui, Jesus vai abençoar as crianças. Aprendemos com a Bíblia em diversos momentos, mas o episódio de Jesus e as crianças nos revela muito sobre Deus. Jesus estava ensinando como de costume. Jesus estava ensinando. Pessoas estavam ali com os olhos fitos neles, aguardavam milagres, gritos de glória a Deus. O culto havia sido uma maravilha. Aí no final do culto, as mães vão trazer as crianças para que Jesus tocasse nelas e abençoasse os seus filhos. Os discípulos começaram a repreender aquelas crianças para que elas não viessem incomodar Jesus. Os discípulos estavam cansados, estressados, estavam com fome. Quando viram aquela multidão de crianças em direção a Jesus, aí faltou a paciência. Que hora que nós vamos comer hoje? Será que nós vamos descansar hoje com tantas crianças para Jesus atender? Mas quando, olha o que diz Marcos 10 e 14. Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, ficou muito indignado com os discípulos e lhes disse: deixe que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança. Então deixe as crianças vir a mim. O relacionamento de Jesus e as crianças é o genuíno exemplo da pureza. Aquelas crianças não estavam indo a ele com interesses pessoais, com interesses carnais. Elas estavam indo a Jesus porque elas queriam ficar perto de Jesus. Elas queriam receber a bênção de Jesus. Jesus atraía elas e elas queriam estar perto de Jesus. Assim devemos ser nós também como cristãos. Devemos chegar perto de Jesus, não por interesses próprios, mas chegar perto de Jesus porque temos vontade. Orar a Deus porque temos o prazer de falar com Ele. Procurar que o Senhor fale conosco através da sua palavra, porque nós precisamos ser cheios da sua palavra. E não por interesses escusos, não. Jesus e as crianças nos mostram o quanto nos tornamos insensíveis, quando nos tornamos egoístas, quando nos tornamos adultos sem visão espiritual, porque quando nós temos visão espiritual é uma outra coisa. Os discípulos se acharam no direito de determinar quem se aproximava ou não de Deus. Acharam por um momento que isso estava sob o controle deles. Assim acontece com muitos líderes religiosos. Eles têm feito isso. Muitos de suas regras, fundamentos, doutrina, tradições, só servem para impedir as crianças de chegar até Jesus. Marcos 10 e 15. Eu lhes digo a verdade. Todo aquele que se recusar a vir a Deus como uma criança, nunca lhe será permitido entrar no reino. Então é preciso se tornar como criança para entrar no reino de Deus. Agora vamos para as nossas reflexões. E não se esqueça, subscreva no nosso canal. Dê aí o seu, se você está gostando, dê aí o seu gosto. Faça também a sua crítica nos comentários, não tem importância não, tá bem? A primeira reflexão: por que, apesar de judeu, Jesus também desenvolveu seu ministério na Galileia? Bom, para cumprir a palavra de Deus. Eu vou ler aqui uns versículos, né? Porque a palavra de Deus, conforme disse Isaías, estava sendo cumprida aqui. No capítulo 4 de Mateus, versículos 12 a 25. Eu não vou ler todos, mas os primeiros versículos diz assim: Jesus, porém, ouvindo que Jesus, porém,
ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar aonde? Em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Então, porque apesar de judeu, Jesus também desenvolveu seu ministério na Galiléia para cumprir a palavra de Deus. A fé dos samaritanos da cidade de Sicar manifestou-se por causa de algum milagre realizado por Jesus, apesar de o texto não relatar a ocorrência de absolutamente milagre algum realizado por Jesus em Samaria naquela ocasião. A narrativa joanina revela que após a conversa com o mestre, a mulher samaritana foi na cidade, anunciou aos habitantes da sua cidade que havia conhecido um homem, e um homem tinha dito tudo da vida dela, tudo que ela tinha feito. Porventura esse não é o Cristo? Importa que vocês vão lá verificar se aquele lá não é o Cristo. Então, eles vieram até Jesus para ver se realmente era o Cristo. Ouviram de Jesus. Jesus embora. Eles pediram, não, fica mais conosco. E Jesus ficou mais com eles. O apóstolo do amor diz que somente pelo testemunho da mulher, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E no final, eles vão dizer para a mulher, ó mulher, já não é mais pelo seu dito, já não é mais pelo que você fala, que nós cremos, mas nós cremos porque ouvimos dele mesmo, porque nós estamos vendo ele, porque nós estamos ouvindo ele falar, porque nós estamos aqui com ele, e agora nós cremos em verdade nele, não é mais porque aquilo que você nos disse. Por que os galileus foram receptivos com Jesus? Os galileus receberam Jesus porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Em termos diretos, sua ampla aceitação não se dava por conta da palavra, mas por conta dos sinais. Veja aí, porque os galileus foram receptivos com Jesus, porque viram todas as coisas que Jesus havia feito em Jerusalém. Os sinais que Jesus tinha feito atraíram o povo galileu. É importante os sinais, é importante os milagres no ministério para atrair pessoas para Cristo. Qual a diferença dos galileus em relação ao oficial do rei? O mestre tinha plena consciência de estar diante de um homem que, embora necessitado, era diferente dos galileus buscadores de sinais. O oficial creu sem precisar ver e obedeceu à ordem do Senhor, revelando-se assim um homem de fé. Então, não precisou que o oficial do rei visse outros sinais. Ele creu no que Jesus falou para ele, obedeceu à ordem de Jesus e recebeu o milagre na sua vida. O que o milagre da cura do filho do oficial gerou? Não apenas o oficial do rei, mas toda a família passou a crer em Jesus. Por isso o milagre foi notório e somente Deus poderia operar aquele milagre na cura do filho do oficial. Uma vez mais, o milagre cumpriu seu propósito principal, socorreu ao aflito e manifestou a glória de Deus, trazendo salvação, trazendo milagres, trazendo alegria para aquele povo. Então, assim devemos nós ser. Vamos assim fazer, atrair as pessoas para Cristo, buscar de Deus os milagres e fazer curas. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que Deus em Cristo possa nos abençoar
e assim possamos ser ministros do Evangelho. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de subscrever no nosso canal, não se esqueça de dar aí o seu gosto, curtir, dar o seu like. Não se esqueça de visitar o nosso site www.moldado.com. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.